Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora nós vamos para o vídeo 240. Então aqui agora, capítulo 3 das manifestações inteligentes, né? Então agora nós vamos tratar da questão número 67. Então Kardec diz assim, nós temos que prestar muita atenção agora. Muito mais nós temos que redobrar a atenção, porque tem algumas pegadinhas aqui. Vimos lá, mover-se. O que Kardec quer dizer com isso? Vimos lá mover-se. Vimos lá mover-se. Quer dizer, Kardec viu as mesas, as cadeiras se mover. Vimos lá mover-se. Então, ele viu. Não foi ninguém que contou a ele. Kardec, as mesas estão dançando, estão girando. Tá. Então eu vou montar uma doutrina em cima do que você está me dizendo. Não. Kardec separava o joio do trigo, ele tirava a prova dos 9, onde se manifestava algo que ele desconhecia até então, ele ia lá constatar os fatos. Que até então não era fato, mas ele ia lá constatar, né? Kardec não era meia boca, não. Não. Kardec não era antagonista, não. Kardec não era frouxo, não. A verdade é essa. Agora, hoje em dia, os espíritas vou falar a verdade, viu? Vimos lá mover-se. Levantar-se. Então, você entende que Kardec é que está dizendo isso, que ele viu as mesas se levantar, né? Ele viu elas se mover, dar pancadas sob a influência de um ou de muitos médios. Essa questão aqui que nós temos que analisar, sob a influência de um ou de muitos médios. Por que nós temos que analisar essa questão? Sob a influência de um ou de muitos médios. Porque esse termo, sob a influência de um ou de muitos médios, nos reporta a duas reflexões. Sob a influência de um ou de muitos médios, sobre a influência, quando os espíritos se utilizavam-se do fluido de efeito físico desses médios, sem que eles soubessem. Você entendeu? Porque se eles soubessem e se eles quisessem, se eles soubessem, se eles quisessem movimentar mesa ou cadeira, mesmo eles detentores do fluido de efeito físico, menos a ação dos agentes inteligentes
os médios, por si só, não conseguiriam, como não conseguem, até hoje, no ano de 2022, realizar fenômeno natural nenhum sem o auxílio dos bons espíritos. Nós temos que entender uma coisa. No nível que nós nos encontramos, devido ao nosso nível evolutivo, por lei divina, nos encontramos subjugados aos espíritos, principalmente quando se trata deste fato. Então, pensemos da seguinte forma: não há presente aqui nenhum espírito, tá bom? Só para você entender. Não há presente aqui nenhum espírito. E eu me concentro. Eu sou um médium de efeito físico. Se eu quiser movimentar esta mesa aqui, ou as cadeiras que aqui estão presentes, eu não consigo. Porque eu não possuo domínio suficiente. Entendeu? Eu não possuo domínio sobre esse fluido, sobre essa energia. Eu não possuo. Então, esses fenômenos, a vontade, os espíritos é quem possui. Os espíritos é naquele processo, os espíritos é quem detém a vontade de erguer a mesa, de voltar a mesa no lugar, de levantar a cadeira, passar para lá, passar para cá. A vontade é do espírito desencarnado e não da alma que encontra-se no corpo físico. Por mais que 50% do fluido pelo qual tudo ali acontece é extraído do médio de efeito físico, mas a vontade não é dele, médium. Não é. A vontade é do espírito. Então nós temos que ficar bastante atento nisso. Porque olha só, vimos-la mover-se, levantar-se, dar pancada sobre a influência de um ou de muitos médios. A pessoa que não raciocina, que não tem conhecimento, ele passa a partir de então a acreditar que o domínio de todos os fenômenos natural encontra-se sobre o poder do médium. E não é sobre o poder do médium, é sobre o poder. Vamos usar esse termo? Vamos usar outro termo, vontade. Não encontra-se sobre a vontade do médium, e sim sobre a vontade do espírito presente. Que sem a presença do espírito, aquele fenômeno natural não se daria. Ele não se daria. Porque o médium, ele não tem por si só capacidade. O primeiro efeito inteligente,
observado foi o obedecerem esses movimentos a uma determinação. Olha só. Assim é que, sem mudar de lugar, a mesa se erguia alternativamente sobre o pé que se lhe indicava. Depois, caindo, batia um número determinado de pancadas, respondendo a uma pergunta. Então, olha só para você ver. Vamos pensar que isso aqui seja a mesa. Então, ela levantava, independente da vontade dos presentes. Levantava. Mas depois, em vez dela encostar os pés no chão, ela mantinha-se de cabeça para baixo, batendo, respondendo a algumas perguntas através da letra do alfabeto. Uma pancada significa A. Duas pancadas, não. Então, o seu nome começa com a letra A? Não. O seu nome começa com a letra B? Ó, a mesa ali respondeu. Uma pancada, B. Mas tinha um ali intermediando esse diálogo. A segunda letra do alfabeto. Bom, a primeira foi B. Uma pancada significa a letra I. Duas pancadas, não. A mesa subia até lá em cima e voltava, toque, no chão. Bom, já tinham o princípio de uma palavra. B-I. Vamos analisar. Mesa. Princípio inteligente que está dirigindo essa manifestação inteligente. Se a próxima letra for A, uma pancada. Se não, duas pancadas. A próxima letra é a letra A. Ó, B-I-A. Agora, letra, para simplificar, em princípio inteligente, vamos simplificar. Se o teu nome é Bianca, você vai bater duas vezes. Se não for, agora você pensa bem, a mesa de cabeça para baixo assim, ó. Se não for, você vai bater 3 vezes. Aí, ó. 1, 2. Gente, é Bianca. Aí eles escreviam lá, Bianca. Olha como que era difícil a comunicação naquela época como espiritual. Deus que me livre. Hoje eles já vivem aqui tudo atentando a cabeça da gente aqui pelo ouvido. Agora imagina naquela época. Pancada no chão. Tuc, 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 tuc.
né? Então, mas eram manifestações inteligentes. Agora nós temos que entender outra coisa. A inteligência não encontrava-se na mesa. Uma inteligência oculta, invisível aos olhos dos encarnados, é que fazia todo o trabalho ali. E nós sabemos que essa inteligência oculta aos olhos dos encarnados era nada mais, nada menos do que o princípio inteligente, os espíritos, aqueles que já haviam povoado a Terra e haviam povoado outros mundos, e que no nosso meio, que naquele meio ali se encontrava e que em nosso meio se encontra. E que da mesma forma um dia nós nos veremos nas mesmas condições como eles hoje se encontram, na erraticidade. É verdade? Então, olha só. Sobre o pé que se lhe indicava, depois caindo, batia um número determinado de pancadas, respondendo a uma pergunta. Doutras vezes, sem o contato de pessoas alguma, passeava sozinha pelo aposento, independente, sem o contato nenhuma de pessoas. Olha a mesa lá passeando pelo recinto. Tá aqui, ó. Doutras vezes, sem o contato de pessoa alguma, passeava sozinha pelo aposento. Quer dizer, vamos como se fosse assim o ditado, brincando. A mesa procurando namorado. Mas isso é psicologia. Isso é só para mostrar que a inteligência, ela não era original da mesa. A mesa, ela era apenas uma caneta na mão dos espíritos. Porque você, me diga uma coisa, você é uma pessoa muito inteligente. Quem escreve é a caneta ou é aquele que tem a caneta em mãos? Por um processo natural, a gente sabe que a caneta, ela escreve, né? Ela foi feita para escrever. Como a mesa foi feita para que apoiássemos os braços, para que ela para que apoiássemos nela um vaso de flor, alguns livros. Nós sabemos também que a caneta, ela foi criada com esse intuito, não é verdade? A gente tem que raciocinar por esse lado. Mas a caneta sozinha, ela não faz nada. Mas aí, de repente, quem ergueu essa caneta aqui é um espírito. Tá movimentando ela, ó. Ó a caneta escrevendo, no papel. Eu estou aqui, pretendo deixar uma mensagem a um ente querido meu que no recinto se faz presente. E escreve. Quem está impulsionando aquela caneta a deixar no papel aquela mensagem? Então a gente sabe que por um processo natural a caneta foi criada para escrever.
como a cadeira foi feita para nós sentarmos, como o quadro foi feito para ficar ali, né, na parede. A panela, ela foi criada com o intuito das pessoas preparar alimento. A cama foi feita para a pessoa, né, repousar o corpo. Mas a partir do momento que a cama se levanta e que a panela sai voando, a cama não tem vida própria. A panela também não tem vida própria. A caneta não tem vida própria. A caneta não é inteligente. A panela não, a cama não. A ventoinha do ventilador não tem vida própria. Tem uma vida, tem uma inteligência. Quer dizer, eu queria dizer a inteligência própria. Nos outros móveis. Tem uma inteligência oculta aqui. E nós sabemos que inteligência é essa. É nada mais, nada menos do que os espíritos. Agora, eles só conseguem se manifestar dessa forma através do fluido de efeito físico do médium. Como, por exemplo, um médium psicógrafo. O médium, a psicografia só se dá, ela só ocorre 50%, porque o médium psicógrafo, ele é detentor do fluido de efeito físico correspondente à psicografia. O médium de cura, os bons espíritos só conseguem manipular ungüentos e ajudar as pessoas necessitadas devido ao fluido de efeito físico do médium, porque se ele não possui aquele fluido de efeito físico, os espíritos, através dele, não pode fazer nada. Os bons espíritos recorrem a outros médiuns e não a ele. Ele pode ser utilizado em outros trabalhos ali na casa, mas não naquele ali específico que os bons espíritos estão necessitando. As pessoas têm que se conscientizar-se disso, né? Então eu passeava sozinha pelo aposento, indo para a direita ou para a esquerda, para diante ou para trás, executando movimentos diversos conforme ordenavam os assistentes, né? Então, olha só, movimentos diversos conforme ordenavam os assistentes. Na verdade, esse ordenavam os assistentes não condiz. Kardec deixa dessa forma para que nós possamos raciocinar. Porque quem ordena são os espíritos, os desencarnados. Os médios, eles também não passam de um apêndice que auxilia os espíritos através do fluido de efeito físico. Está bem visto que pomos de parte qualquer suposição de fraude, que admitimos a perfeita lealdade das testemunhas, né? Que todo mundo atesta, né? Ali, então não tem como. Atestada pela honradez e pelo absoluto desinteresse de todas, falaremos mais tarde dos embustes contra os quais manda a prudência que seja precavido. Então, olha só para você ver, mesmo mediante o atestamento de todos ali presentes, ainda mediante as manifestações inteligentes, Kardec enfrentou muitos embustes de pessoas incrédulas,
hipócritas, pessoas ignorantes, pessoas críticas, né? E de toda a espécie. Kardec mesmo assim enfrentou neste tema das manifestações inteligentes, ele enfrentou, ele deparou tanto com os pró quanto com os contra. Não foi fácil as coisas para Kardec. Fácil, gente, é para nós. Sabe por quê? Você abre o teu livro Espírita em casa e você estuda a hora que você quer. Você pensa o que você quer. Kardec não teve esse prazer. 24 horas ele teve que ser pulso de ferro. Kardec não brincou de espiritismo naquela época. Mas também o bom senso reencarnado, né? Ele não podia brincar mesmo. O maior exemplo foi Allan Kardec, Hippolyte de Leon Desartes Rivail, né? Então vamos para o próximo vídeo.